Olá, meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo uma vez mais aqui no nosso canal EBD Simples e Prática. Nós estamos aí avançando com as lições sobre Esther e ainda, graças a Deus, com a nossa querida revista da CPAD. Nós iniciamos esta revista estudando pelo menos 5 profundas lições falando sobre o livro de Ruth, contando a sua história e de sua família. E nós estamos aqui na lição de número 11 e teremos aí, desde o livro de Ruth para cá, cerca de 8 lições falando sobre Esther e o povo judeu. Então, hoje eu lhe convido para a gente poder estar atento a todos os ensinamentos que o Senhor Jesus tem para a nossa vida, na lição de número 11. Lição de número 11, que tem por título, que tem por tema principal, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu é a nossa lição de número 11, que será uma lição maravilhosa e profunda para a glória de Deus. Antes de mais nada, eu quero, como sempre, fazer um convite muito especial para você ajudar esse canal, compartilhando este vídeo, esta aula, e acima de tudo, dando um joinha, dando um clique lá, dando um ok, um gostei. Se não gostou, pode deixar o seu comentário, também é muito importante para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. A gente com certeza lê e vamos responder todos os comentários. E também se inscreva no nosso canal, que isso vai dar um up, uma força para que esse projeto avance para a glória de Deus, tá bom? Então vamos lá. A humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu é a lição de número 11, CPAD, lição de adulto, e nós vamos começar lendo para a nossa meditação o texto áureo. O texto áureo diz assim: E Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esther, capítulo 6, versículo 11. Esse texto áureo aqui, ele praticamente resume todo o escopo que tem acerca dessa história. Praticamente já está dizendo aqui como será, né, o final desta lição, Deus honrando. Mas queremos ler também a verdade prática, e tem bastante ensinamento para a nossa vida na verdade prática, e eu aconselho você a ler, meditar na verdade prática e compartilhar também, você que dá aula, compartilhar com seus alunos também, ok? Vamos lá na verdade prática, diz assim, olha: Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Então está falando sobre, ou seja, ser humilhado, abatido, ou ser honrado e abençoado. Tudo isso é feito para a glória de Deus. Em todas as fases da vida, devemos dar a devida glória a Deus. E eu tenho algumas lições abençoadas para você aqui, nesta verdade prática. Anota aí para você poder compartilhar, aprender e também tratar com seus alunos dentro da sala de aula. Vai ser muito importante. Em todas as fases da vida, devemos sempre dar a devida glória para Deus. Então, a verdade prática você trabalha da seguinte forma, isso aqui é uma sugestão, ok? Uma forma de você aplicar esta verdade prática, e nós teremos aqui muitos pontos de interação, e você vai aprender vários subsídios, tanto de textos, contextos, livros e versículos da Bíblia, que vai servir para a aplicação da sua aula. Então, eu repito, em todas as fases da vida, devemos sempre dar a devida glória a Deus. Então, eu acho interessante isso aqui, a gente frisar que as fases difíceis são também para a glória de Deus. As fases boas são também para a glória de Deus. E nós temos aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que você conhece de cor. Esse texto ele é muito profundo e claro quando diz: em tudo dai graças a Deus, né? Em tudo dai graças. Esse em tudo é literal. Em todos os momentos dai graças a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36,
porque dele, e para ele são todas as coisas. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, diz o seguinte: porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o Senhor Jesus está frisando aqui que ele age, ele trabalha e aperfeiçoa a sua força nos momentos até de aflição da nossa vida. Use esses 3 versículos, medite mais, busque mais também, que isso vai ajudar a enriquecer a sua aula. Lembrando que é muito importante os seus alunos sentirem desejo de participarem da aula, tá bom? Então, concluindo essa parte aqui inicial da aula, nós vamos agora concluir também a nossa introdução. Porque a introdução, é bom você frisar que a introdução ela está num período de transição entre a aula de número 10 e a aula de número 11. Alguns fatos acontecem e introduz aqui esta lição e esta história. E começa o seguinte: Esther, quando consegue receber a aprovação de Xerxes, Assuero, seu esposo, o rei, ele estende o cetro, você estudou na lição passada, e ela toca no cetro. E ela recebe aprovação, ela recebe acesso e ela recebe liberdade. Aprovação, acesso e liberdade. Então, quando Deus ele recebe da gente o nosso louvor, a nossa adoração, ou a forma do nosso como se comportar agrada a Deus, Deus ele nos permite essas benevolências aqui. Então, após Xerxes, Assuero, ele aprovar que Esther possa se comunicar a ele, ele diz o seguinte: peça até metade do meu reino que eu te darei. Então Esther vai fazer um pedido um tanto inusitado, e ela, claro, aqui expondo a sua paciência, a sua prudência, a sua calma, ela vai fazer o que possivelmente muito de nós não faríamos. Ela, se fosse um de nós, possivelmente nós ali naquele momento já íamos expor tudo que estava acontecendo no reino para o rei. Mas ela não. Ela foi calma, ela foi cautelosa e ela foi prudente. Ela foi calma, cautelosa e foi prudente. Isso é muito importante na hora da adversidade, na hora da crise, termos cautela, prudência e ser paciente. Tá bom? Então ela vai pedir ao rei que entenda que o pedido dela é para que ele possa comparecer no banquete que ela iria dar. E esse banquete não era para o rei só. O rei era para levar Ramã, mas ela não diz nada. Ela pede para o rei ir levar Ramã. Este banquete acontece. E acontecendo este banquete, ela, no meio ali da festa, do banquete, tudo acontecendo, o rei não vai se esquecer que tem um compromisso com ela, e ele relembra para ela dizendo o seguinte: olha, diga agora qual é a sua petição, porque pode pedir que até metade do reino será dado a ti. E ela, com muita prudência e muita cautela, tendo oportunidade para resolver ali, mas não faz, porque ela entende que há momento para todas as coisas, ela diz o seguinte: olha, rei, a ti te peço que a minha petição seja essa, achando eu graça aos seus olhos, que possa fazer um outro banquete amanhã e que o Senhor possa vir e também traga Ramã. Então, após o primeiro banquete, ela vai solicitar ao rei que permita um segundo banquete e que ele esteja presente junto com Ramã neste segundo banquete. E aqui essa parte introdutória começa, porque Ramã, ele vai ficar, claro, obviamente, muito alegre, exultar, vai sorrir, porque ele recebe um segundo convite do próprio rei Assuero para estar presente neste banquete, que seria muito importante. E aqui, nesse intermediário de história, nesse meio, nesta fase, muitas coisas acontecerão praticamente aí em menos de 24 horas.
Eu costumo dizer que 24 horas para Deus é até muito tempo para alguém que é dono da plenitude do tempo. E 24 horas para Deus agir é muito tempo. Basta uma palavra, uma ordem de Deus que as coisas do Senhor acontecem. Tá bom? Então aqui já concluindo a parte introdutória, se essa lição está bênção para você, te convido aí para você não esquecer de deixar o seu like, a sua curtida e o seu comentário para a gente, tá bom? Então vamos agora ao tópico 1, item 1, 2 e 3 dessa lição. Nós temos pelo menos 3 subtópicos. O tópico 1 diz o seguinte: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Subtópico 1, uma noite decisiva. Subtópico 2, forca ou honra. Subtópico 3, 5 anos depois. Então, passando aqui pelo tópico 1, dentre os seus 3 subtópicos, nós aprendemos algumas lições que é importante para a gente aqui anotar e poder contribuir também com os nossos alunos ou para a gente, para o nosso conhecimento próprio. Devemos só lembrar que Ramã, ao ir para casa jubiloso, ele está a caminho e antes de chegar em casa ele depara-se com Mardoqueu. Ele passando por Mardoqueu, é claro que ele vai se entristecer com Mardoqueu porque ele espera que Mardoqueu se inclina ou se dobre ou se pelo menos se levante para ele passar. E era uma coisa que Mardoqueu não estava disposto a fazer. Então Ramã, muito furioso, porque antes estava alegre por ter sido convidado novamente para o banquete, e agora triste, angustiado e irado por ter encontrado Mardoqueu e não perceber que Mardoqueu vai o reverenciar, Ramã ele vai para casa muito triste, e quando ele chega em casa ele vai convidar algumas pessoas para poder falar do acontecido. E ele encontra-se primeiramente com a sua esposa chamada Zeres, e ele vai passar para sua esposa todo o acontecido, assim, assim, assim. E quando ele começa a falar acerca de Mardoqueu, o que Mardoqueu fez, a sua esposa prontamente vai aproveitar a ira do seu esposo para fermentar um grave problema. E ela vai ajudar a incutir na sua mente a possibilidade de matar Mardoqueu. Só a morte de Mardoqueu satisfaria por completo e resolveria o problema de Ramã, porque era tudo que Ramã estava amadurecendo na sua mente, era a morte de Mardoqueu. Então o que ela vai falar para ele fazer? Para que faça uma forca e o pendure naquela forca, para ele solicitar ao rei. E ela diz mais: olha, com certeza, se você solicitar ao rei Assuero a morte de Mardoqueu, ele vai consentir nisso. Então o plano e o projeto de Ramã para a morte de Mardoqueu também estava pronto. E o pior, foi idealizado pela sua esposa Zeres. E aqui nós precisamos abrir um parênteses e trabalhar acerca disso, que a mulher de Ramã, ao invés de jogar água na fogueira, ela joga álcool. Ela aproveita para inflamar. Então, primeira coisa para a gente trabalhar é que tem pessoas que têm oportunidade para poder frear esta máquina do mal que às vezes está próximo a gente, e a gente alimenta com combustível, com palavras, com álcool, e inflama mais ainda. Nós temos possibilidades e às vezes estamos em lugares que nos dá a oportunidade de pacificar, ao invés de atribular o momento. Então veja o que esta mulher tola, sem sabedoria, ela fez. Ela joga lenha na fogueira. Zeres, ela vai jogar lenha na fogueira, ela vai piorar uma situação. E como é triste, né? Muitas pessoas passar por este problema que nós estamos falando, e você aqui pode anotar também, Provérbios, é uma fala muito importante, um texto muito importante acerca disso. Provérbios capítulo 14, versículo de número 1, diz um texto muito claro que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, porém, a destrói. Então, como é importante uma mulher sábia dentro do seu lar em momentos difíceis. Às vezes você chega não tão bem da rua, do trabalho, de todos os momentos, e como é bom uma mulher ter sempre uma palavra certa, calma, branda, né, para afugentar aquele furor. Mas nesse caso aqui é uma mulher que joga álcool na fogueira. O próprio Salomão,
ele vai expor o problema da mulher ímpia, e está falando diretamente de uma mulher ímpia, é isso que está correlacionado aqui. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 25 e 26, ele diz o seguinte, olha, conheci algo mais amargo que a morte, a mulher, cuja o coração são como redes e laços, e suas mãos como correntes e atadura. Quem for bom diante de Deus escapará, mas quem for mau, pecador, cairá sobre suas mãos. Então, Salomão vai revelar o que é estar nas mãos de uma pessoa ímpia, que ao invés de ajudar, vai atrapalhar todo este contexto. Então, aqui vai uma outra frase importante para você lembrar. Louve a Deus por ter dentro da sua casa, no seu lar, na sua vida, na sua família, uma mulher sábia. Glorifique a Deus todos os dias por quem Deus colocou ao seu lado. Isso é muito importante. Vamos para o item de número 2, ainda do tópico 1. O item de número 2 fala o seguinte, olha, forca ou honra, item 2 do tópico 1. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Ramã lhe preparou uma forca e Assuero um dia de honra. É interessante que o autor desta lição, ele vai esclarecer que duas pessoas estão trabalhando neste momento. Só que, além dessas duas pessoas, tem uma terceira pessoa que não está trabalhando agora, que já estava projetando e planejando tudo isso, que era o próprio Deus. Deus, ele não cochila. Deus, ele não dorme. Deus, ele não perde o foco. Deus não vira as costas. Deus está atento e ele é justo juiz. Entenda isso. Deus é justo, está vendo tudo, contemplando tudo, e ele não perde nada do seu foco, do seu visual. Nada foge ao seu controle. Olha o que diz Salmos 21 para nossa meditação. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O teu Deus não cochila. O teu Deus não tira uma pestana. O teu Deus, ele não perde alguma coisa. Tudo está patente aos seus olhos. Então Deus está atento a tudo que está acontecendo. Então, enquanto Mardoqueu está dormindo, e eu abro aqui um outro parênteses, porque se ele está dormindo, mesmo no momento de prova, na tribulação, ele está em paz. Veja que quando Mardoqueu vai dormir, é porque ele está em estágio de paz. Só dorme quem está em paz. Mardoqueu está em paz. Parece-me que percebo que Mardoqueu está consciente de que se Deus não fizer, ninguém fará. Parece que Mardoqueu está dizendo para a gente aqui, olha, eu vou descansar porque Deus está agindo. Salmos 124, vai falar sobre isso. Provérbios capítulo 19, versículo 1, 2 e 3, também vai falar acerca deste tópico aqui, que é muito importante a gente tratar. Tá bom? Então agora nós vamos para o tópico de número 2, item 1, 2 e 3, para a nossa meditação, e vamos tratar desses assuntos aqui, que vai ser muito importante para a gente. Então vamos ao tópico de número 2, que tem pelo menos 3 subtópicos. O tópico de número 2 diz assim, olha, Ramã é chamado para honrar Mardoqueu. Subtópico 1, um ato de justiça. Subtópico 2, presunção e autoconfiança. Subtópico 3, o devido lugar de honra. Iniciando esse tópico 2 desta lição e englobando todos esses 3 subtópicos, nós vamos lembrar que o rei Assuero, ele vai para os seus aposentos e ele vai dormir. Enquanto o rei Assuero ele está dormindo, ele é despertado daquele sono. O rei Assuero, na verdade, ele perde literalmente o sono e parece que alguma coisa o incomoda.
Ele sente que tem alguma coisa que parece que não encaixa, alguma coisa que não está fora. Ele não está se sentindo bem e ele faz um pedido um tanto curioso. Ele vai solicitar que os seus eunucos tragam o livro das crônicas persas, que são os livros onde está escrito e descritos os maiores acontecimentos daquele reino. São acontecimentos relevantes e importantes a serem marcados e deixados para a história ser lida. E de repente eles vão abrir, e vão abrir aonde? Eles vão abrir na história que conta sobre Mardoqueu. E ali naquela história eles começam a dizer que Mardoqueu ele consegue desbaratinar um plano ardiloso que estava acontecendo para poder assassinar o rei Assuero. Aquele plano estava sendo elaborado, iria acontecer se Mardoqueu não tivesse revelado esta conspiração contra o rei. Então Mardoqueu, sendo judeu na Pérsia, ele vai ser leal ao rei Xerxes, sendo tão leal que ele salva a vida do rei. Salvando a vida do rei, ele vai, claro, ter a sua história marcada no livro das crônicas. E quando Assuero escuta essa história, ele fica um pouco indignado e ele fala: vem cá, o que fizeram a este Mardoqueu acerca desta benevolência que ele me fez? E eles vão falar: não fizeram nada ao seu favor. Só que existe um murmurinho ali na região do palácio e ele vai perguntar quem é que está aí no pátio. E os eunucos dizem: quem está no pátio é Ramã. Então ele vai mandar chamar Ramã, porque ele deseja fazer uma proposta para Ramã e fazer umas perguntas e tomar conselho do próprio Ramã. E quando Ramã se aproxima do rei, é muito interessante isso aqui, ele vai entender, ou pelo menos achar, que o rei tem coisas boas para falar ao seu favor. E o rei, logo quando assim Ramã entrou na sua sala real, Assuero fez uma proposta, na verdade, uma pergunta, um aconselhamento de Ramã, e ele diz: Ramã, o que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Foi a pergunta. E Ramã até então está se exaltando por dentro, se sentindo muito grande e alegre, porque ele está pensando disso como se fosse para ele mesmo. Então ele pergunta: o que se fará ao rei? A homem cuja honra o rei se agrada. E a resposta de Ramã não era diferente. Ele não vai responder uma coisa simples porque ele é egoísta, ele é egocêntrico e ele vai pensar que é para ele esta honra. E ele diz o seguinte: olha, rei, se eu fosse o Senhor, eu pegaria o cavalo que o Senhor monta, eu pegaria as suas vestes reais e colocaria as vestes reais neste homem, montado neste cavalo com a sua coroa, e pegaria o maioral deste palácio e, puxando o cavalo, ele apregoava para todos ouvirem: assim se faz o rei ao homem cuja honra o rei se agrada. Que proposta maravilhosa! Ramã, ele está ali exultante naquele momento. Então o rei, ele diz que assim se faria. E pois é, meus irmãos, o rei fez exatamente conforme a palavra de Ramã. E imediatamente Assuero diz para Ramã: então você fará isso a Mardoqueu que está na porta do palácio. Você imagina
neste momento, o aspecto de Ramã. Você imagina a tremedeira na sua carne, o ódio que subiu, mas não podia falar nada, porque senão morreria ali mesmo. E o rei disse, então vá, pega Mardoqueu, coloque no cavalo real, coloque a minha vestimenta real, a coroa sobre a sua cabeça, e você mesmo, puxando o cavalo, vai apregoar. Assim se faz o rei ao homem cujo a honra ele encontrar e achar. É uma experiência em tanto de Mardoqueu ter sido tão humilhado e agora ter sido honrado. E um homem que tinha um aspecto tão altivo sendo humilhado, porque Deus não dorme e Deus é justo. Mas olha o que diz o tópico 3 com seus 3 subtópicos. Vamos lá. O tópico 3 diz assim: a síndrome de imperador. São 2 subtópicos. O primeiro subtópico é a soberba de Ramã. O segundo subtópico, o mau prenúncio. É interessante a gente lembrar que já havia se passado 5 anos desde que Mardoqueu revelou o plano de conspiração contra o rei. 5 anos havia se passado. Mas mesmo assim, o tempo não foi suficiente para poder apagar o que Deus iria fazer na vida deste homem Mardoqueu. Deus tinha visto e Deus não tinha esquecido. Deus não se esquece, Deus está atento, como foi lido aqui. E olha o que diz o Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 1, que fala sobre a lembrança de Deus, as benevolências de Deus na vida daqueles que promovem o bem. Deus não se esquece de quem faz o bem. Trate disso com seus alunos. Deus nunca vai deixar de permitir você colher. Não, nunca, nunca. Deus sempre vai te dar a oportunidade de você que colheu bem, você que plantou bem, colheu bem. E infelizmente, para quem plantou mal, vai colher o mal. Essa lei do retorno, ela é certa, não tem para onde fugir, e Deus é justo acerca disso. O livro do Gênesis, capítulo 8, versículo 1, lembra disso. E lembrou-se Deus de Noé e de toda a sua família. Deus havia feito uma promessa e depois de muitos dias do dilúvio, Deus lembrou-se de Noé e de toda a sua família. Anote aí também, Hebreus capítulo 6, versículo 10, Provérbios capítulo 19, 17, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, 6 a 10, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 58 ao versículo 59. Ambos vão falar acerca de que Deus é justo e que Deus não se esquece do que nós fazemos de bom para alguém, tá bom? Plante bem e com certeza a tua colheita será melhor ainda. Agora sim, entrando na parte final, nós vamos ao tópico de número 3. O tópico de número 3 também que é muito importante, que tem 3 subtópicos, nós vamos ler os 3 subtópicos aqui para a glória de Deus. O tópico de número 3 com 2 subtópicos, a síndrome de imperador. O primeiro subtópico é a soberba de Ramã e o segundo subtópico, um mau prenúncio. Então, após Ramã sugerir cavalo real, vestes reais e coroa real para quem o rei achar graça, esta benevolência vai para Mardoqueu e quem foi humilhado era Ramã. Ramã ele retorna para sua casa. Lembrando que havia um segundo convite para um segundo banquete. Ramã, quando retorna para o seu lar, ele vai tomar conselhos novamente com Zeres, seus amigos e seus sábios que estavam na sua casa.
Só que quando ele retorna, ele já não está mais exposto ali em Suzã. Ele cobre a sua cabeça, envergonhado, e retorna para sua casa. Quando ele retorna para o seu lar, e aqui nós vamos entrar para o ponto final e é importante, ele vai contar todo o acontecido no palácio à sua esposa Zeres. Quando Zeres escuta esta notícia, a mesma que aconselhou fazer uma forca para Mardoqueu, ela vai ouvir o que aconteceu e ela disse o seguinte: olha, Ramã, infelizmente a realidade é, contra este Mardoqueu você não vencerá, porque você já está caindo contra ele. Porque ninguém contra o povo desta linhagem, que tem este sangue judeu, jamais prosperará. Então olha que palavra profunda que sai dos lábios da sua ímpia esposa. Ela disse: contra este povo não há encantamento. Este povo é forte. Este povo serve a um Deus. Este povo é um povo de fé. Não dá para mexer com este povo e não dá para lutar contra ele. E foi justamente isso que aconteceu. A mesma forca que Ramã fez para matar Mardoqueu, todos os seus 10 filhos foram enforcados na mesma forca. A maldição terrível caiu sobre a sua família. E a sua família foi praticamente toda destruída por conta de quem ele escolheu ser. Então Deus é profundo, Deus é poderoso e Deus é justo. Deus está atento, Deus não cochila e Deus não dorme. Eu profetizo aqui uma aula abençoada para você. Espero que tudo que nós dizemos aqui possa ser útil para a sua vida, para a sua EBD e para o seu uso pessoal. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.